Boa noite a todos, que a paz de Deus e o amor de Jesus estejam com todos. Vamos começar aqui mais uma live, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos esperar só o Oswaldo entrar aqui que a gente já começa, tá? Lembrando que toda segunda-feira, às 7h30, a gente faz essa live aqui. Quem tiver interesse, quiser conhecer um pouco mais sobre o Espiritismo, as coisas do Evangelho de Cristo, é só acompanhar a gente aqui, tá bom? Toda segunda-feira às 19h30. Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Bem, Fábio. Boa noite. Boa noite. Graças a Deus, bem. Vamos começar com o nosso código de paz, para variar. Sim, vamos lá. Vamos aqui abrir o caso. A evolução das nossas virtudes. Mensagem 77. Quando buscamos aprimorar nossas virtudes e não nossos defeitos, estamos dando um grande passo para o nosso adiantamento, pois é através dessa busca, que é lenta, mas que deve ser constante, que conseguimos nos desvencilhar de efeitos que nos levam ao erro e muitas vezes à incompreensão do nosso semelhante. Através do desenvolvimento de virtudes, como a caridade e o amor ao próximo, é que nos aproximamos de Deus e podemos ter com eles momentos de muita paz, equilíbrio em nossa vida. Mas quando nos deixamos levar por nossos defeitos, nos distanciamos de Deus e damos passagem aos transtornos da vida, que muitas vezes nos levam às tentações terrenas e nos ligam cada vez mais às desilusões da matéria. Ficamos apegados a valores que não têm importância positiva em nossa evolução, e com isso perdemos muito tempo este que não conseguimos de volta. Procure sempre desenvolver em você os melhores sentimentos e os melhores pensamentos. Não busque o caminho mais fácil, porque este não lhe trará a melhora que necessita para evoluir. Desenvolva em você o amor verdadeiro e a caridade. Desta forma, estará harmonizando a sua vida e terá muito mais condições de buscar outras virtudes tão importantes para o seu adiantamento. Bom, e fala de evolução espiritual, que a gente sempre fala aqui. Fala da porta estreita, da porta larga, e por aí vai. Fala bastante de evangelho nessa passagem aqui, Zé? Sim, nós somos compostos de virtudes e de vícios. Nós fazemos coisas corretas, segundo a lei de Deus. Nós fazemos coisas erradas, segundo a lei de Deus. Quando nós desenvolvemos virtudes, como ele diz aqui, nos aproximamos da lei de Deus, ou nos aproximamos de Deus. Quando fazemos as coisas erradas, ou quando nos afastamos das leis de Deus, nos afastamos de Deus. A gente sempre fala, e é interessante isso, O que eu vou ser ao desencarnar? Outra pergunta. Quem são os espíritos que compõem o mundo espiritual? Os espíritos que já viveram no mundo que nem o nosso e hoje fazem parte do mundo espiritual. Como eles estão? Depende se eles desenvolveram as virtudes ou se eles desenvolveram os vícios, Então, é muito claro, a ideia do que é o mundo espiritual e como estaremos como estamos no mundo espiritual. Depende muito como você falou, da nossa evolução. E o que é a nossa evolução? É o aprendizado constante. Não o aprendizado constante de tudo, é também. Mas aprendermos o que devemos fazer. Aprendemos e sabemos, e deveremos saber, o que é certo e o que é errado. Sabendo o que é certo e o que é errado, e sabendo que no mundo espiritual eu estarei melhor se eu fizer as coisas certas, estarei pior se fizer as coisas erradas, eu começo a buscar a fazer as coisas corretas. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas por que eu devo ser bom?
Por que eu devo ser bom? O que eu ganho, vamos dizer assim, sendo bom? Quando a gente não entende, ou quando a gente não acredita, ou quando a gente ainda não se tocou, não caiu a ficha da sequência da vida, ou o que será da minha vida após o desencarne, eu começo a viver a vida na matéria. A vida na matéria, ela pode ser de virtudes ou de vícios. O que eu faço da minha vida na Terra? Como é a minha vida na Terra? A minha vida na Terra é de acordo com o que eu penso. Ela é mais material se eu só penso na matéria, ela é mais espiritual se eu penso na parte espiritual. Porque né? Jesus ele ensina que ao encerrar a nossa vida na Terra, como nós estaremos. Né? Ele fala do reino dos céus, do lugar maravilhoso aonde estaremos. A gente falou no Pai Nosso, né? Sobre o reino dos céus na semana passada. O reino dos céus está onde? Dentro de vós. De acordo com o que eu faço da minha vida. Eu posso fazer da minha vida uma vida maravilhosa, cheia de coisas boas. Eu posso fazer da minha vida, algumas pessoas dizem, um inferno, dependendo da forma que eu vivo. Eu escolho onde eu quero estar. Quando estou no planeta Terra, de acordo com as coisas que eu escolho no planeta Terra, será a sequência da minha vida espiritual. Né? A gente está aprendendo, a gente vai falar, né, daqui a pouco nas perguntas, qual é o local que eu estarei? Em que mundo eu viverei? Depende. Depende do que eu gosto, das minhas escolhas, daquilo com o qual eu tenho afinidade. Eu tenho afinidade com as coisas da matéria, eu tenho afinidade com aquilo que Jesus ensinou. Ele fala que caridade é amor ao próximo. Com caridade, amor ao próximo, eu desenvolvendo essas virtudes, ele diz assim, nós aproximamos de Deus. Quando eu busco algo melhor, né, por isso que às vezes é interessante, às vezes a gente procura Deus quando está no desespero. Mas como é meu dia a dia? Como eu faço o meu dia a dia? Quais são as escolhas do meu dia? Né? Me aproximo de Deus ou me afasto de Deus? Não precisa ser só ao desencarne, no meu dia a dia. Tem pessoas que não pensam em Deus, elas só pensam em Deus quando o negócio desanda. E quando ela busca Deus, quando o negócio desanda, ela não busca de forma correta. Ela busca Deus como o socorrista, ou o ser que vai acabar tendo que resgatar ela, de fazer alguma coisa de apenas para resolver aquele problema. Por isso que nós, no dia a dia nosso, nós estamos sempre correndo atrás, né, que as pessoas usam o termo, né, daquilo que não é para sempre, é só para aquele momento. Exemplo, né? Vou falar aqui daquilo que a gente concorda e que a gente faz. As pessoas buscam a religião, eu vou falar aqui agora de nós, né? Casa espírita. Para que as pessoas buscam a casa espírita? A maioria por um socorro imediato. As coisas não estão dando certo, eu vou tomar um passe. As coisas desandaram, eu vou correr lá para ver se eu consigo acertar isso aqui. E daí? Daí eu entro, tomo um passe e vai embora. O que vai acontecer? Aquilo vai dar um efeito imediato, vai ficar legal, vai ser gostoso, e depois, no outro dia já está tudo normal de novo. Por quê? Porque eu já mudei meu pensamento, eu já estou de novo fazendo coisas erradas. O que vai acontecer? Aquilo que me atrapalhava continua. Qual é a ideia que a gente fala às vezes do centro espírita que muitas pessoas não entendem? Qual é a ideia do centro espírita? A ideia do centro espírita não é só socorrer a pessoa. No primeiro momento se socorre. Você não vai dar um passe, alivia o que está acontecendo. E eu falo assim, eu não lembro, né? E não sei se já ouvi alguém que saia de uma casa espírita mal. A gente vê todas as pessoas saírem, né? No nosso caso, da nossa igreja, saírem bem. A pergunta é, por quanto tempo dura esse bem-estar? A gente fala assim, depende de como a pessoa vive. Qual é a ideia do centro espírita? Por isso que tem casas espíritas, por exemplo, que elas dão a palestra primeiro e depois elas
dão o passe. Nas casas que elas dão o passe primeiro, a pessoa toma o passe e vai embora. Ela não recebe outras coisas. Qual é a outra coisa que o centro espírita oferece? Ele oferece o evangelho. Qual é a ideia de oferecer o evangelho? E é aí que muitas vezes as pessoas não concordam. Porque você vai lá na casa espírita, se você escutar um evangelho, você escuta um puxão de orelha. Ele fala para você está fazendo coisas erradas. Por você estar fazendo coisas erradas, essas coisas estão acontecendo na sua vida. Então, para que você melhore sua vida para sempre, para que você tenha esse benefício constante, você precisa mudar suas atitudes. É aí que muitas pessoas ficam. É aí, falei muitas pessoas, né? Mas é a minoria das pessoas que ficam. E essas pessoas que ficam aprendem a entender que ela é que faz a vida dela melhor ou pior, de acordo com as escolhas do seu dia a dia, de acordo com as escolhas da sua vida. De acordo com as escolhas da vida dela, o resultado das escolhas mostram coisas não boas para aquelas que fazem as coisas erradas. As pessoas não querem admitir que elas estão erradas. A maioria das pessoas não admite que elas estão erradas. A maioria das pessoas acha que são certas mesmo fazendo coisas erradas. Você mostra, você ensina, né? A gente fala assim, a ideia do evangelho é essa. É não apontar dedo, mas é mostrar para as pessoas que elas erram em muitas coisas. A ficha deveria cair por ela. Para as pessoas que a ficha não caem, elas continuam fazendo e continuam retornando. A vida dela não vai para frente. A vida dela está boa hoje, de acordo com as coisas que estão acontecendo. Aconteceu uma coisa, mudo o meu pensamento, mudo minha forma de ser, a vida volta a ser difícil. Não está legal o corpo sem espírito, toma um passe, toma uma água fluida, melhora naquele momento. E depois? Quando se cai a ficha, e é aí que a gente, né, eu posso falar por mim, porque eu durante muito tempo estive, né, falo para as pessoas à frente disso que nós fazemos aqui na live, né, você sabe, a gente também fazia na casa espírita. Algumas pessoas ficavam. O que acontecia com essas pessoas? Elas melhoravam. Melhoravam o quê? Melhoravam a sua forma de entender a vida. A sua forma de ver aonde é que elas estão errando. E aí elas começam a modificar. O que acontece? A vida modifica. A vida fica melhor de se viver. Não porque acabaram os problemas, porque você diminui a quantidade de problemas. Você diminui a forma de encarar a vida só com o material. Achar que tudo está errado, que tudo dá errado. Você percebe que algumas coisas dão errado, mas você mesmo busca o conserto. Né? A gente fica esperando muitas das vezes, a maioria das pessoas, um passe de mágica que se resolva tudo, que as coisas se resolvam-se por elas. Todos os problemas que nós arrumamos ao longo da nossa evolução, né, que é o que fala aqui o Gotas de Paz, ele fala em evolução de virtudes. Nós estamos para evoluir virtudes e diminuir os vícios, as coisas erradas. Nós, falei lá no começo, nós somos feitos de vícios e virtudes. Nós temos coisas boas que nós fazemos e nós temos coisas erradas que nós fazemos. Como falei, o difícil é admitir que você faz coisa errada. Mesmo que as pessoas que fazem coisa errada, elas acham que elas são 100% certas. É aí que começa o erro. Jesus, ele tenta mostrar isso, que a gente tem coisas erradas. E quando eu achar a coisa errada que eu faço, se eu parar de fazer ou começar a fazer as coisas certas, a vida vai se encaixando. Então, o que a gente percebe quando eu faço coisa errada e admito, ou não preciso admitir publicamente, a gente sempre fala isso, não precisa sair falando para todo mundo, eu sou a pessoa mais errada do mundo, eu faço errado. Não. Fala assim, nossa, aquilo ali que eu fiz parece que não é legal. Vou tentar fazer diferente. Nossa, o jeito que eu estou tratando as pessoas, nossa, o jeito que eu faço. Você vai vendo aonde está quando você consegue isso. Quando você consegue isso, você passa a não fazer. E aí que a gente fala assim, nós somos feitos do quê? Nós somos 100% errados? Não. Nós somos 100% certos? Também não. Nós temos coisas erradas e coisas certas. A gente tem um pouco
A gente fala assim, caridade, a gente faz caridade? Não, a gente faz um pouquinho de caridade. Qual é a ideia da caridade? A caridade é quando eu conseguir fazer caridade o tempo inteiro. E a caridade, como a gente falou, não é a esmola. A caridade é a forma que eu ajo comigo mesmo, com as pessoas, como eu trato. O meu trato com as pessoas. Quando eu vou mudando isso, parece para as pessoas próximas, assim, nossa, a pessoa mudou, a pessoa está diferente, a pessoa é isso. A gente não perde aquilo que a gente é. Isso vai levar muito tempo para a gente falar assim, para a gente ser que nem Chico Xavier, que nem, né? A gente fala assim, aproximar de Jesus, a gente vai levar muito tempo. Mas eu posso ir melhorando, que é a ideia, dia a dia. Eu venho na Terra com os meus defeitos e já tenho as minhas virtudes. Qual a ideia? É aprimorar as coisas que eu faço de errado. Não fazer mais. Quanto mais coisas certas eu faço, a gente fala assim, vai ser difícil, né? Você tinha falado e a gente tinha comentado. Viver no mundo onde eu quero ser certo, as pessoas não sendo corretas, é difícil. Só que eu fico comparando com as pessoas e fico achando, porque eu modifico, né? Porque eu começo a fazer isso, as outras pessoas vão melhorar. Não, outras pessoas não vão melhorar. Pode até ser que elas melhorem. O que eu tenho que me melhorar é a forma como eu vejo as pessoas. Eu não preciso, aparentemente, consertar as pessoas. Faz parte da nosso entendimento. Quanto mais a gente ajudar pessoas, mais pessoas melhorarem, como a gente falou, mais o mundo será melhor. Mas eu não vou melhorar as pessoas apenas com as palavras. Eu vou melhorar as pessoas com aquilo que eu faço. Quando as pessoas olharem o que eu faço, e elas olharem e falar, não, isso é legal, eu vou fazer igual, eu quero ser igual, eu gostaria de ser igual. O problema nosso ainda continua sendo a gente achar que é certo e que a gente vai consertar as pessoas. Ou que quando eu tiver bom, eu já vou morar num mundo melhor. Não vou, eu vou continuar morando aqui, vivendo com as pessoas. Lógico que em algum momento, né, a gente já tem até pergunta disso, em algum momento a gente vai falar disso, como é que vai ser, mas em algum momento a ideia é que o nosso mundo seja modificado, sejam tiradas as pessoas com muita maldade, que não podem mais viver aqui, vão viver em outro lugar, e aqueles que já estão com o pé, a gente fala, no caminho do bem, vão viver isso. Mas não somos nós que escolhemos, né? Não adianta eu achar que sei o que eu faço e que sou bom, que as coisas vão acontecer, não. Por isso que a melhora ela tem que ser diária, de evolução, de entendimento, né? Tudo aquilo que Jesus falou, ele não falou em vão. Quando é que nós vamos usar as palavras e os ensinamentos de Jesus? Quando é que eu vou aplicar os ensinamentos de Jesus? Para onde servem os ensinamentos de Jesus? Não é para o céu, é para nós aqui, para que um dia a gente... As pessoas muitas vezes confundem isso aí também, já pensei nisso, né? Porque a Igreja Católica dizem que você tem que ser bom para ir para o céu, né? E não para o inferno, né? Para ir para um lugar melhor. E no caso do espírita, muitos pensam que é para ir para o nosso lar, né? Sim, Não é para ir para um umbral. Então, nada mudou o entendimento que tinham, né, da igreja, que todos nós viemos a evolução da Igreja Católica. Então, a gente tem que mudar esse paradigma dentro da gente, né? Parar de fazer aquilo para fazer uma troca com Deus, né? Para conseguir para ir para um lugar melhor, né? Não, a gente tem que se tornar uma pessoa melhor para continuar aqui melhor, né? Com uma pessoa melhor aqui mesmo. E é aí que tem que ser, né, Zó? então é legal que a Rosângela está colocando aqui, né? Ela falou, a gente aprende a ver os outros com outros olhos. Ela falou, eu já não vejo a minha filha com os olhos que via. Hoje já convivo com ela e aos poucos aceitei como ela é. Isso, né? As pessoas são o que elas são e continuarão sendo. É difícil às vezes você viver com os diferentes, mas esse é o desafio do nosso mundo. O problema é que nós não fazemos o correto e queremos que as outras pessoas façam. É aí que o negócio não dá certo. Ela diz assim, né? Me sinto mais leve, evangelho. Aqui as leituras do evangelho têm me ajudado muito. Foi o que eu falei. Quando a gente vai, né, na casa espírita
não só pelo passe, mas para aprender, entender como fazer, o que eu devo fazer, como que eu devo fazer, as coisas começam a fazer isso. Daí ela fala evolução diária. É o que está dizendo o Goto de Paz. Virtudes, coisas boas, melhorar aquilo que eu tenho de bom e retirar aquilo que eu tenho de errado. Sem mudar o outro. Mudar o outro é quando a sociedade, por isso que a gente fala, não adianta um fazer o correto e 10 estarem fazendo o errado. Eu não preciso mudar por causa deles. Mas quanto mais pessoas estiverem fazendo o certo, mais fácil é para o outro copiar. Por exemplo, você vai, né? A gente vê na escola, um lugar onde as crianças, as que sobressaem são as que fazem errado, as outras acabam indo fazer coisa errada. Vamos dizer que eu entro num lugar onde todo mundo faz certo, eu começo a aprender a fazer o certo. E os exemplos bons valem muito. Né? O problema é quando a própria sociedade diz, né, fica cobrando você de fazer o errado, porque todo mundo faz. Mundo dos espertos, né? Lei de Gerson, lei da vantagem, eu tenho que levar vantagem. Não tenho que levar vantagem, eu tenho que seguir o que está no Evangelho de Jesus. Fazer o errado não é certo, vamos fazer o que é certo. Né? Então, quando a gente fazer, porque assim, o que eu tenho falado e o que a gente tem visto é, as pessoas procuram às vezes fazer certo apenas dentro da igreja. E aí fala assim, não vale isso. O que você tem que fazer é ir buscar informações e trazer isso pro dia a dia. A oração, sempre a gente vai lembrar que a gente termina a oração, quando a gente termina aqui o evangelho, a gente começa a oração, a gente fala que o que a gente aprendeu hoje, e é impossível numa live dessa, eu falo assim, não por nós, mas pelo ensinamento que é dado. O ensinamento que é dado é para a gente fazer o certo. Se a gente pegar isso aqui e levar para o dia a dia, levar para daqui a pouco, né? As pessoas falam, a gente brinca sempre, não adianta nada você ir na igreja. Ao sair da igreja, você chuta o cachorro, empurra as pessoas, sai com o carro acelerado, xingando todo mundo e falou, o que valeu você estar lá dentro da igreja? O que valeu o que foi falado ali? Nada. Então qual é a ideia? Eu aprender e falar assim, bom, agora eu tenho que aplicar isso. Não, eu não posso fazer isso. Começar a se cobrar. Puxa, olha o que eu fiz, olha o que eu estou fazendo, olha a forma que eu estou agindo, como é que eu estou agindo. Eu não posso responder. Não é porque a pessoa me xingou que eu tenho que devolver o xingamento para ela. E a gente tem esse negócio. Se xingou, eu tenho que. Ah, se a pessoa xingou, eu também tenho que xingar. Eu não tenho. Se não é da minha índole, se não é do meu entendimento, deixa a pessoa. Ah, mas eu tenho que exercer meus direitos. Sim, dá para exercer de uma outra forma. Né? Ah, as pessoas vão fazer o que quer de mim. Não vão. Só vão fazer se você deixar. Né? Então, né, eu falava assim, né, as pessoas querem fazer gente de tonto. Eu falo assim, Jesus, eu brinco sempre com isso, eu falo assim, Jesus é o maior tonto que existiu na Terra. Que ele sempre colocou isso, né? Oh, ofereça outra face, é isso, aquilo. Ele falava coisas firmes, falava, mas na maioria das vezes ele tentava ensinar. Não é assim, deixa. Ele falou, é um direito dele, é dele isso. Porque se eu tentar me igualar a ele, eu estou sendo ele e já não estou mais sendo eu. Estou sendo igual a ele, né? Então, assim, o Goto de Paz de hoje é esse, né? Evolução de virtudes, aprimorar virtudes, evolução, melhores pensamentos, melhores sentimentos, desenvolver o amor, é o que nós precisamos. O ensinamento principal de Jesus é o desenvolvimento do amor. Mas a gente sempre fala daquele amor, né, fraternal, amor que é para todos, né? Não é amor, aquele amor, né, de homem e mulher apenas, de um, de uma família e do outro, é amor por todos. Quando a gente desenvolver isso, a gente está nesse caminho da evolução das nossas virtudes. Isso aí, com certeza. Vamos começar com as preces, então? Sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, convidando os espíritos superiores, os nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá, Oswaldo. Hoje é dia de pergunta dos nossos seguidores, né? Sim. Fala sobre mundos espirituais, né? Como é que funciona isso? Existem esses mundos espirituais? Kardec falou sobre isso, né? Allan Kardec falou sobre isso. Jesus falou que, né, há muitas moradas na casa do meu pai. São esses mundos espirituais? Como é que funciona isso, Oswaldo? Nós chamamos aqui no Brasil, nós aprendemos, né, graças principalmente ao filme Nosso Lar, nós aprendemos sobre esses mundos com o nome de colônias espirituais. Né? E quando nós assistimos Nosso Lar, né, como você falou, dá uma vontade de mudar para lá rapidinho, né? Porque parece que tudo lá é maravilhoso, é gostoso, né? E quando a gente estuda o Espiritismo é dito isso, né? Que o mundo difícil da gente viver é o planeta Terra, onde a gente está em evolução. Mas quando a gente aplica e coloca aquilo que a gente acabou de falar no Gotas de Paz, e eu tinha falado aquele dia, né, numa conversa que a gente estava tendo de habitar esses mundos, a gente fala assim, quando o planeta Terra, as pessoas aplicarem os ensinamentos de Jesus, ele é para ser um mundo assim, né? Quando a gente está envolvido, reunido com pessoas que são do jeito que a gente gosta, né, que falam a mesma língua que a gente, é maravilhoso, né? Você passa horas nesse lugar, como Disney, dando risada, uma boa prosa, é gostoso. Mas nós voltamos depois para o nosso dia a dia, cada um com a sua cruz, né, como diz alguns, e ali a gente vê o quanto é difícil, mas nós, como nós estamos falando, nós estamos trabalhando para viver num mundo melhor. E aí, nessa coisa do mundo espiritual, dessas colônias espirituais e desses mundos que são mostrados, né, hoje pelo espiritismo, principalmente no Brasil com Chico Xavier, mostrando esses mundos, às vezes parece, né, porque a gente falou outro dia, e o que é difícil para nós, por exemplo, eu ouvi de uma pessoa que até foi interessante uma vez. O catolicismo ele não fala no mundo espiritual. O catolicismo, vamos dizer, as outras religiões, elas não mostram o mundo, né? Elas só falam que a gente vai morrer, aguardar um julgamento, depois do julgamento a gente vai viver ao lado de Deus. A gente... Dormindo, né? Isso, mas em algum momento nós vamos ser, segundo eles, acordados para viver no mundo, né? Isso. Mas eles não explicam esse mundo. São detalhes, né? Não dão detalhes, mas aí a gente fala assim, cada um interpreta, e uma das interpretações, né, um mundo de paz, um sossego, uma tranquilidade, você já fala assim, né, o mundo espiritual é o céu é nuvem, então tem nuvens, ali moram os anjos, né, os filmes mostram isso, sempre que algum filme desses que não são, né, no conteúdo espírita, ele mostra um céu, anjos, Deus, roupa branca, né, vivendo na nuvem. E é interessante que, nisso que a gente está falando, quando a gente vai assistir o Nosso Lar mostra a vida após a morte, uma vida normal e natural, como a vida que era aqui na Terra. As pessoas continuando vivas, se conversando, se alimentando, né, o que mostra bastante no mundo espiritual é algumas casas, alguns parques e bastante hospital, né? Bastante local onde as pessoas chegam para serem tratadas, né? Algumas pessoas que estão ali já estão, né, aparentemente boas, bem, e aí chegam as pessoas com problemas e elas vão ajudar as pessoas que estão com problema. É isso que mostra o filme Nosso Lar. Só que eu acho assim, né? Eu quero viver nesse lugar porque é bonito, apenas porque é bonito. Eu não sei como é que se faz para viver lá. O que eles tentam? Qual é a ideia?
Então, né, as pessoas falam, existem esses mundos? Allan Kardec falou desses mundos. Como é que é esses mundos? Existem mesmo? Eu ia falar, né? Eu tinha uma pessoa, ela já falecida, eu trabalhei muito tempo com ela e ela perdeu uma filha que, ao completar 15 anos de idade, a filha dela faleceu. E aí, para ela, foi o desastre, né? A vida dela desandou, não tinha mais sentido. E aí eu me aproximei, né? Mas ela acabou depois falecendo e eu continuei a amizade com o esposo dela, que também faleceu no ano passado, mas eles sentiram muito a falta, né? Aquilo que as pessoas falam, entre aspas, a perda da filha dela. O que eu fiz? Eu estava na época, né? A Elza aqui estava lendo esse livro, a gente acabou dando o livro, ela não retornou mais, mas a gente falou assim, mas para ela aparentemente parece que serviu, porque depois ela começou a... Ela era católica, daquelas fervorosa, foi festeira, e depois ela passou a frequentar centro espírita. Casa espírita em busca de informação. O livro acabou ajudando ela. Só que no começo, quando ela começou a ler o livro mostrava uma colônia de crianças, né, de jovens, onde só tinham os jovens, e ela falou, parece meio fantasioso, né, essa coisa que mostra ali. Aí eu perguntei para ela, tá, mas como que a senhora entenderia que é o mundo? Ela falou, esse mundo que a igreja diz. Eu falei, então, mas qual é o mundo mais real para a senhora? Aquele que a igreja da senhora dizia ou esse onde as pessoas continuam vivendo, né, continuam tendo vida, fazendo as coisas? Aí ela parou para pensar, né? Ela é uma pessoa bastante simples, assim, de uma bondade, mas de uma simplicidade. Ela parou para pensar depois que eu falei aquilo. Parece que tocou, né? Qual é o mais real? E uma das coisas que a gente fala é assim, as pessoas acham, né? Por que a gente vive uma vida na Terra? Vamos contar sem dizer que a gente entende o espiritismo. A gente vive uma vida na Terra onde a gente trabalha, onde a gente dorme, onde a gente come, onde a gente tem hospital, onde a gente tem lugar onde estuda, onde tem lugar desenvolve artes, esportes e coisas. E depois, quando você desencarna, tudo isso termina. Se foi criado por Deus e tudo isso tem aqui, por que ele não pode continuar depois? Lógico, como a gente falou, a gente acabou de falar, o que tem no mundo espiritual? Depende. Depende do que eu faço. Lógico que no mundo espiritual, que a gente fala assim, que é melhor, ele não vai ter coisas erradas. Não é para ter. Então, as pessoas que fazem coisa errada, o que acontece? É no mesmo aqui no mundo, o que acontece com as pessoas, né? Como que são os grupos criados aqui no planeta Terra? Os grupos se reúnem de acordo com aquilo que eles gostam, que a gente chama de afinidade, pelo aquilo que eu tenho preferência. Então, nós vamos encontrar aqui no planeta Terra pessoas que se reúnem por causa de música, pessoas que se reúnem por causa de esporte, se reúnem de pessoas por causa de arte, e assim vai. E formam-se grupos. Então, nós vamos achar dentro do próprio planeta Terra, vamos dizer, dentro da nossa própria cidade, grupos se reunindo de acordo com o que gostam. E grupos fazendo coisas erradas. Se distanciando de uma sociedade para fazer coisas erradas. A gente fala assim, né? A gente usa o termo no próprio planeta Terra e depois a gente usa no mundo espiritual submundo, né? Um mundo dentro do mundo. Um mundo abaixo do nosso mundo. E a gente fala assim, e como aconteceria no mundo espiritual? A gente fala da mesma forma. As pessoas se reunindo de acordo com elas gostam. Então, por isso que o espiritismo, ele não gosta, né? Ele fala assim da palavra inferno, mas ele entende que as pessoas vão fazer os seus mundos depois da morte praticamente da mesma forma que ele pensa. Então, quando eu passo para o mundo espiritual, e a gente fala assim, essas colônias espirituais ou esses mundos, eles são formadas pela afinidade. As pessoas que gostam de trabalhar, fazer o bem, elas vão ter que estar juntas num local. E as pessoas que não gostam disso, lógico que elas não vão ficar juntas com essa, elas vão para um outro lugar onde elas possam fazer isso. E aí que surgem as colônias espirituais, né? O que a gente tem quando a gente vê o filme Nosso Lar é um André Luiz vivendo num mundo que ele não sabe o que está acontecendo, mas ele está ali.
Ele vive aquilo, faz aquilo, tá aparentemente legal, mas algumas coisas ainda o incomodam. Ele está ali, não sabe por quê, e começa a incomodar. O que acontece com ele? É interessante que eles falam, né? Assim, não fala bem claro, mas pelas datas que são colocadas no livro, parece, né, que André Luiz vive praticamente 8 anos num lugar onde tudo é diferente para ele, muito ruim, muito feio. Mas ele não se incomoda tanto com aquilo. Ele vive até o momento que ele começa a tomar consciência de que aquilo não deveria existir ou que tem alguma coisa errada. Quando ele se depara com isso, ele pede ajuda a Deus e aparece uma pessoa, né? Que é até bonito, né? Aparece com uma luz, né? A gente fala às vezes em luz, né? E o filme ele tenta mostrar muito isso, né? Você vê que André Luiz e aquelas pessoas estão numa escuridão e surge uma luz naquele local para auxiliar André Luiz. E as outras pessoas fogem. E aquele ser de luz leva André Luiz para um lugar e aí ele começa a tentar entender o que está acontecendo. E aí mostra um hospital onde ele é tratado, onde começam a explicar as coisas para ele, ele está meio perdido ainda, mas ele começa a procurar entender o que está acontecendo com ele. Nós estamos meio assim no mundo material. Nós não gostamos de algumas coisas, mas nos vemos fazendo essas mesmas coisas. Nós não concordamos com muitas coisas que as pessoas fazem, mas muitas das vezes fazemos essas coisas que as pessoas fazem. Nós queremos viver num mundo bonito e maravilhoso, mas às vezes nós mesmos percebemos que nós não cabemos nesse mundo porque nós não temos ainda toda essa vontade de fazer o bem. Né? Eu fico imaginando, às vezes a gente fala assim, eu quero ser caridoso, eu quero, mas eu não faço. Como é que eu vou passar para o mundo espiritual e começar a fazer? Só porque eu vou entender que eu passei para o mundo espiritual? E a gente não entende muitas das vezes que a gente passou pelo mundo espiritual. E continua fazendo as mesmas coisas. Né? Então, com relação a Kardec, Allan Kardec ele coloca, você falou, né? Jesus falou na casa do meu pai tem muitas moradas e uma morada cabe para cada um. Aí ele usa lá um termo, eu vou para um lugar, vou para preparar um lugar para que aonde vocês estejam, onde eu esteja, vocês possam estar também. Então, para que haja esse lugar, ele tem que ser preparado por pessoas e depois eu tenho que ser levado para lá e preparado para estar nesse lugar. E a preparação começa aqui. Então essa evolução é também para eu caber nesse mundo. E eu tenho que aprender a viver nesses mundos de acordo com o que eu faço. E a minha, ao desencarnar, eu vou estar aonde eu tenho mais afinidade. Eu vou conviver com aquilo que gosta. Então, às vezes, né, foi perguntado, ao desencarnar, a gente respondeu essa pergunta. Ao desencarnar, eu já vou estar com a minha família que partiu antes? E a resposta é depende, né? Depende para onde eu vou e onde estão essas pessoas, né? Quer dizer, a condição que eu desencarnei me leva para um lugar, a posição. Então, cada um que desencarna, mesmo sendo casal, sendo junto, sendo família, a gente sabe que nem todos vão para o mesmo lugar, Por quê? Porque depende de como a pessoa se comportava ou o que ela tem dentro dela, qual é a afinidade, com quem ela tem afinidade, com quais pessoas, com quais tipos de comportamentos e atitudes essa pessoa tem, o que ela busca, né? Qual é a busca dela durante a vida na Terra? Continuará sendo depois que desencarna. Por isso que Jesus diz, na casa do meu pai tem muitas moradas. Qual morada você cabe? Ele perguntaria, né? Como é que você está para essas moradas? Que tipo de atitude você tem para eu poder escolher uma morada para você ou você mesmo escolher sua morada? Então tem a pergunta 234, na segunda parte do Livro dos Espíritos, ele fala sobre mundos transitórios. Ele diz assim, existem, como já foi dito, mundos que servem aos espíritos errantes como instâncias transitórias ou locais de repouso? Allan Kardec, que já começou a tirar informações dos espíritos, ele pergunta se existe, né, mundos onde os espíritos que ainda precisam encarnar ficarão aparentemente transitoriamente, como se fosse um repouso, recuperando para depois reencarnar?
Ele diz assim, sim, existem. São particularmente destinados aos seres errantes, ou seja, aqueles que ainda precisam encarnar, que podem neles habitar temporariamente, são como acampamentos, campos para repousar de uma erraticidade, ou seja, de uma vivência no nosso mundo e uma volta para o mundo espiritual esperando para encarnar bastante longa. Uma sensação, condição um tanto que angustiante. São posições intermediárias entre outros mundos, graduados de acordo com a natureza do... De acordo, olha o que ele fala, né? Esse mundo é para aqueles que desencarnam e vão ficar um tempo no mundo espiritual até ter uma oportunidade de reencarnar. Isso já é, como diz, sabido por nós. Graduados de acordo com a natureza dos espíritos, que podem alcançá-los e podem desfrutar de um bem-estar relativamente maior ou menor, conforme o caso. Então, não é um mundo só, ele diz assim, existem mundos, locais, colônias diferentes, locais diferentes para cada tipo de condição que eu tenho, né? Então, ele diz assim, posições intermediárias entre os mundos, olha o que ele está dizendo. Nós temos o mundo nosso, que é de provas e expiações, depois vem o mundo regenerador e vai evoluindo. Enquanto eu ainda não atingir o meu próximo local, porque eu ainda tenho que reencarnar, eu vou ter que ir para um lugar e em algum momento eu tenho que voltar para a Terra. Enquanto eu não atingir o que eu tenho que atingir no planeta Terra, eu vou e volto, eu vou e volto. Eu espero um tempo, que pode ser bastante grande ou, bastante, né, ou pequeno. Allan Kardec fala que é mais ou menos longo, mas ele pode ser mais rápido para alguns. Aí ele fala mundos, então, entre o planeta Terra e o próximo mundo que nós temos que ir, existe o intermediário. Mas não existe um intermediário, existem vários. Aí ele diz de acordo. De acordo com a natureza dos espíritos, como cada um se encontra naquele momento, que podem alcançá-los e podem, tudo ele põe numa condicional, né? Podem, ainda não está certo o que vai acontecer, podem desfrutar de um bem-estar relativamente maior ou menor, conforme o caso. Conforme o caso o quê? Conforme eu estou. Então, o mundo que eu vou depende da condição que eu saio do planeta Terra. Você vai aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, diferentes de categorias de mundos habitados, ele diz, do ensinamento dado pelos Espíritos resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes um dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Existem mundos inferiores, existem mundos superiores, ele fala física e moralmente. Então, existem graus diferentes de acordo com o grau de evolução de cada um. Falando nisso, a gente fala assim, aonde que a gente ouviu? Então, Kardec falou, não falou claramente que tem cidade, que tem isso, que tem aquilo, mas ele fala que os mundos estão de acordo com o entendimento de cada um. Eu já ouvi falar, fala assim, tudo isso é conversa, mas a gente vai ouvir, os livros tem isso, mas a gente fala assim, os mundos inferiores, de acordo com a minha formação, de acordo com aquilo que eu sou, e a gente vê, né? As pessoas que usam droga, os criminosos, eles nunca, né? Lógico que tem alguns que buscam o melhor, mas assim, a condição deles sempre são inferiores. Moram na rua, tanto faz onde eu moro, vira e mexe estão presos, estão na cadeia ou estão hospitalizados, quer dizer, é um mundo de condição difícil, eles não formam um mundo maravilhoso, né? De coisas maravilhosas. Quando a gente está bem, apesar, a gente fala assim, né? E isso é da condição moral de cada um, a gente quer um lugar mais bonito, né? Com a condição, um gosta de uma casa maior, de uma menor, um gosta com muitas plantas, outro gosta com poucas plantas, um gosta mais da natureza, outro gosta mais... Você vê que cada um tem um gosto.
e a gente vai, né, ver o mundo espiritual. Você vê um umbral, um lugar sujo, feio. Você vê uma colônia espiritual, um lugar mais bonito. Então, eu falo assim, a condição de quem está no mundo espiritual melhor é daqueles seres que estão melhores. E quando eu estou em condição de melhorar, eu sou levado para aquele lugar. Eu posso ficar lá ou não, dependente de como eu penso. Se eu gosto ou não, se eu gosto de ajudar. Então, as pessoas que não gostam disso, elas fogem disso. Da onde elas vão? Elas vão para o submundo, que é aquele lugar mais feio, mais sujo, mais isso, mais aquilo. De acordo com o que está na mente e no coração deles. Então, eu vou só para a gente, né? A gente está indo para o finalzinho. Segundo, né, os ensinamentos dos espíritos, isso graças a André Luiz, através de Chico Xavier, Emmanuel, através de Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, Conta dos Mundos dos Suicidas, Manuel Filomeno de Miranda e de Valdo Franco, ele fala bastante e André Luiz também, de locais de socorro, locais onde existem, no caso da Ivone de Amaral Pereira, o Vale dos Suicidas, dos drogados, esqueci o nome dele, tem um outro escritor jovem, que ele fala também do mundo dos drogados, do Filomeno de Miranda e mais alguns falam bastante de hospitais, Bezerra de Menezes também. Então eu falo assim, as colônias, nós temos uma quantidade grande, chegaram a falar em 58 espalhadas pelo Brasil. E cada uma tem um motivo de ser ou o que é. A colônia espiritual que a gente fala nosso lar, ela fica no Rio de Janeiro. Ele fala assim, ela se localiza sobre uma extensa região do estado do Rio de Janeiro e tem a aparência de uma estrela de 6 pontos. Ela foi desenhada por alguém que montou dessa forma. Tem uma que chama Colônia Espiritual Redenção, ela localiza no leste da Bahia. Ela possui um formato triangular. Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Valdo Franco, forneceu detalhes sobre essa colônia, com programas para iluminação de consciência, trabalho de assistência e socorro. Tem uma que chama Raio do Amanhecer, uma colônia espiritual que ultrapassa os limites territoriais do Brasil, ela sai para fora das fronteiras do Brasil. Tem o maior dos seus núcleos lá no norte do Amapá. Nesta região, a colônia se assemelha a um parque infantil e é morada temporária das crianças desencarnadas. Colônia Sol Nascente, fica no sudoeste do estado de São Paulo. Abriga os espíritos que preparam para voltar à vida terrena. É um trabalho, lá existe um trabalho de preparação para a reencarnação, localizado nas proximidades de Goiânia até Brasília. Trabalha com recuperação de espíritos mutilados no perispírito, além de proceder a atendimentos fluídicos concentrado a terapias, academias, tudo com o intuito de renovação interior. E tem algumas outras, eu não vou falar por causa do tempo, mas quem tiver oportunidade, só pesquisa lá Colônias Espirituais no Brasil, ela vai mostrar. Nesses livros que eu falei, do Manuel Filomeno de Miranda, ele fala dos hospitais, Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira fala desses vales do suicida, André Luiz, ele cita várias ao longo do tempo, Bezerra de Menezes fala de uma que é comandada por Nossa Senhora, né, a mãe de Jesus, que tiram pessoas do umbral e são levadas para tratamento, e assim tem várias colônias, né? Então a gente vai ver muito isso nos livros, principalmente Chico Xavier. Allan Kardec falou disso, né? E tem alguns livros também que falam de algumas colônias fora. Lembrei, Irmão Sérgio é o nome do outro que escreve. Até tem um chinês que acompanha eles em umas estadas no umbral. Então tem vários, assim, na literatura, somente Chico Xavier, que nós vamos ver isso e que vai falar bastante disso. Mas são mundos transitórios, formados pelas mentes, né? Os primeiros desencarnados mais evoluídos que saíram do planeta Terra, por exemplo, aqui no Brasil, foram os que montaram as primeiras colônias espirituais. Então, eles foram como se fosse colonização mesmo. Eu passei para o mundo espiritual melhor. Então, eu cheguei como se fosse numa terra ainda não para desbravar.
Oi? os indígenas já existiam, esses mundos espirituais, né? Então, o problema dos indígenas é que a gente percebe assim, quando a gente vai estudar o espiritismo ali, principalmente na parte dos mundos, que é o capítulo 3, ele fala que os indígenas são seres ainda que não atingiram o livre-arbítrio. Então, eles são levados para o mundo espiritual e não habitam um local, eles ficam esperando para reencarnar novamente. Ah, tá. Quem sai daqui já, como nós, que já temos o livre-arbítrio, é esse que faz com que eu vá viver no mundo. Por isso que as pessoas falam, o que é umbral? A palavra umbral, ela tem a ver, né? A gente sempre fala, com uma ombreira de uma porta. Eu teria que sair do mundo espiritual e ir para um mundo espiritual melhor. Já existem mundos assim, colonizados e preparados, por exemplo, por Jesus. Jesus falou o quê? Eu vou preparar um lugar para vocês. Então, antes disso, quem preparou os lugares foram os espíritos que já em algum lugar já tinham se tornado superiores. Os indígenas, se não tivessem livre-arbítrio, eles não poderiam ter o mundo deles. E os que têm livre-arbítrio, ao desencarnar, vão se formar grupos onde eles entenderem que dá. O umbral, ele fica próximo da Terra, umbral chama porque ele não ultrapassa a extensão, ele fica como se fosse no meio do caminho entre o mundo espiritual e o mundo material, mas com a ideia de ficar sugando as coisas daqui. Por isso que é umbral, por isso que as pessoas que estão lá. E os melhores são socorridos por espíritos que já estão em algum lugar, e conforme o crescimento do lugar, aquilo vai crescendo, né? Mais gente chegando, maior ele fica, as extensões territoriais aumentam, e eles formam, vamos dizer, os espíritos evoluídos formam o socorro. Então, eles formam prédios para receber pessoas que necessitam, dependendo do lugar, né, próximo à mata, para usar os fluidos para cura, e cada um é formado de acordo com o que precisa. Por isso que a gente fala, quando as pessoas, por exemplo, Nossa Senhora, né, que é a mãe de Jesus, ela também era um espírito que poderia ir para um lugar mais evoluído. Ela, como mãe, com o sofrimento de Jesus, ela monta um lugar para resgatar pessoas que estão no umbral. Então, montou também hospitais em algum lugar para tratar esses espíritos. E quando eles, na sua última encarnação, melhorarem, eles vão para um mundo melhor, onde seres melhores já estão vivendo. Então, sempre tem alguém recebendo aqueles que estão chegando. Mas por isso que a gente fala, se ninguém trabalhar no mundo espiritual, não vai ter isso. O mundo espiritual é montado por seres que já viveram aqui, que estão esperando os que vêm daqui, num lugar bem amparado, onde possam amparar. Então, constroem quase que da mesma forma que nós fazemos aqui. E de acordo com os pensamentos e sentimentos de cada um, eles montam o mundo de acordo com a sua afinidade ou vão para o lugar da sua afinidade. Isso aí. Vamos encerrar então, Zé. Sim. Lembrando também que semana que vem é carnaval, né? Então eu tô fora de atividade da semana que vem. Talvez você trabalhe à noite também, né? Trabalho, sim. E daí fica só para daqui a 15 dias, né? Na outra Sim. segunda. Tá, então na próxima segunda-feira nós não teremos a aula do Evangelho, já avisando a todos. Vamos avisar também, né, nos próximos dias, ou no dia próximo, segunda-feira, e no próprio segunda-feira a gente já deixa um aviso e retorna na outra segunda-feira. Isso aí. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Jesus. Vamos agradecer por esses momentos, pelo estudo da noite, por aquilo que nós tivemos a oportunidade de aprender nessa noite, como a gente falou ali no Gotas de Paz, que a gente possa aplicar isso no nosso dia a dia. Que o que a gente aprendeu a gente possa usar, que não fique só como estudo, não fique só como teoria, mas que possa ser aplicado no dia a dia. E em todos os lugares, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na rua, em qualquer lugar, que a gente possa usar aquilo que a gente aprendeu. Pedindo essas correntes espirituais que nos auxiliam, aproveitando essas correntes que vêm nos visitar, as correntes socorristas, as correntes médicas, que vêm com os seus fluidos, trazendo esses fluidos dessas colônias espirituais, né? Trazendo o remédio do laboratório espiritual, e esse remédio possa ser aplicado em cada um de nós, nessas águas que cada um
disponibilizou em seu recinto, coloque ali o remedinho para a necessidade de cada um de nós, nos auxilie em tudo aquilo que nós precisamos. E nesse momento eu peço para que cada um eleve o seu pensamento, aqueles que estão mais necessitados e todos aqueles que necessitem de alguma coisa, aproveite que essas correntes espirituais estão aqui neste momento, nos auxiliando em tudo aquilo que nós necessitarmos. Então, de acordo com o pedido de cada um, de acordo com o que está no seu pensamento, na sua necessidade, essas correntes visitarão o recinto de cada um e vão auxiliar a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E vamos aproveitar esse momento e pensar também naquelas pessoas que nós conhecemos, que são familiares, amigos, conhecidos, e que, no nosso entendimento, elas estão necessitando também de um amparo espiritual, que nós elevemos nosso pensamento até essas pessoas, no recinto delas, para que essas correntes espirituais possam visitar esses recintos e que possam auxiliar a esses irmãos em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as boas vibrações de nós encarnados, junto com as vibrações dessas correntes espirituais, desses seres desencarnados que vêm nos ajudar, juntos todos nós vamos ajudar os nossos irmãos mais necessitados. Onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflige ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial, vamos reforçar aquele pedido que nós fizemos na oração anterior, e pedir a Deus, a Jesus, para que nos auxilie naquilo que mais nós necessitamos, naquilo que mais nós estamos precisando. Então, aproveitando esse momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, depois do Carnaval, na outra semana, para que nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Isso aí. Então, até semana que vem.
Semana que vem, não, até daqui a 15 dias. E boa noite a todos. Que a paz de Deus, amor de Jesus, fiquem com todos. Boa noite, Fábio. Uma boa semana. Boa semana a todos. Que Deus abençoe a todos. Nos encontramos depois do carnaval, como diz, há 15 dias na próxima live. Que Deus abençoe a todos. Assim Que assim seja. seja.